Então, a gente começa a entender aqui que o estado sólido pode ser transformado, por exemplo, no estado líquido. Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, eu preciso aquecer. Imagina, eu pego um cubinho de gelo a 0 graus Celsius, forneço calor para que ele passe para o estado líquido. A gente nota que esse processo é chamado de fusão. Então, passar do estado sólido para o estado líquido consiste na fusão. Então, por definição, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando eu passo do estado líquido para o estado gasoso, pego água num copo, numa panela e começo a esquentar para passar lá para o estado gasoso, eu tenho o que a gente vai chamar de vaporização. Com isso, eu vou chamar a atenção de vocês e vou colocar aqui um asterisco que eu vou voltar daqui a alguns minutinhos, beleza? Guarda a vaporização aqui, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E existe também a possibilidade de a gente passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Galera, essa passagem é chamada de sublimação. Algumas coisas no nosso dia a dia sofrem sublimação. Por exemplo, o gelo seco. O gelo seco é feito de gás carbônico. Gelo seco a gente usa, por exemplo, quando a gente está na praia, o cara está vendendo picolé, por exemplo. O gelo seco ele passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. O iodo, por exemplo, o iodo ele passa também diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então a gente tem aí um conjunto, a naftalina, por exemplo, que você coloca, né, no seu armário para espantar praga e tudo mais, ela passa do estado sólido para o estado gasoso, a cânfora passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, uma série de substâncias do nosso dia a dia, nas condições que a gente está, passam do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, repara aqui num detalhe. Sempre que eu subo nesse esquema, eu estou precisando aquecer. Se eu estou precisando aquecer, eu estou precisando fazer com que as moléculas dessa matéria absorvam energia. Se elas estão absorvendo energia, eu tenho processos chamados de processos endotérmicos. Endo coloca para dentro energia. Então, sempre que eu aqueço, o sistema absorve calor, então o processo é endotérmico. Eu estou indo de um estado de baixa para um estado de alta energia. Estado de baixa para um estado de alta energia, naturalmente o cara está absorvendo calor. Já quando eu desço nesse esquema, eu estou passando de estados de alta energia para estados de baixa energia. Então o seu sistema precisa perder energia. Se eles perdem energia, qualquer mudança de estado físico que está surgindo aqui para a gente é uma mudança que é exotérmica ou exotérmica, depende de como você quer chamar. Então vamos com tudo. Passar do estado gasoso para o estado líquido é o que a gente chama de condensação ou liquefação. Passar do estado líquido para o estado sólido é o que a gente chama de solidificação. E voltar do estado gasoso para o estado sólido, direto, também é chamado de sublimação. Repara que é o mesmo nome, ir ou voltar, beleza? Na volta do gasoso para o sólido, a gente pode chamar também de ressublimação, tá ok? Em alguns lugares o cara pode colocar isso para você. Perfeito isso? Então, galera, entendido os estados físicos e os nomes das mudanças de estados físicos, eu quero alertar você a um determinado detalhe específico. Eu coloquei aqui para vocês, meus tchucu-tchucos, coloquei um asterisco ali na sua vaporização. Olha para cá, por que eu coloquei um asterisco na nossa vaporização? Porque vão existir para a gente 3 tipos de vaporização dependendo das condições. Por exemplo, você pode chegar em casa, lavar sua roupa e pendurar no varal, né? Quando eu faço isso, quando eu pego a minha roupa e penduro no varal, o que está acontecendo? A água que estava na nossa roupa passa para o estado gasoso até que a nossa roupa seque. Esse processo é o que a gente chama, dentro de vaporização, a gente chama de evaporação. Então, o que é uma evaporação? A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, só que qual é o grande lance, galera? Na evaporação é um processo natural. A fonte de calor para evaporar é o sol, por exemplo, beleza? É um processo lento, é um processo gradual, um processo seguro. Então a evaporação é um processo sempre lento, perfeito? Onde a temperatura do seu ambiente está abaixo da temperatura de ebulição do seu sistema. Existe também a chamada ebulição. A ebulição pra gente, rapaziada, é pra gente também a mudança do estado líquido para o estado gasoso, só que é um processo forçado. Quando você vai, por exemplo, fazer o seu miojo guti-guti nesse momento, o que vai acontecer? Você joga água na panela e coloca para esquentar. A fonte de calor agora é artificial, é o fogo, você que está jogando. E aí o que está acontecendo? Estou jogando calor direto naquele sistema. Quando eu jogo calor direto naquele sistema, quando eu atinjo a temperatura de ebulição, a substância entra em ebulição. O que marca a nossa ebulição?
O que marca a nossa ebulição é a presença de formação de bolha, né? Surge o que a gente chama ali dentro de corrente de convecção. É um processo mais rápido do que a evaporação. Processo turbulento, onde as moléculas se agitam, onde forma bolha. E, por fim, a gente tem, dentro de vaporização, o que a gente vai chamar de calefação. O que é a nossa calefação, rapaziada? A calefação é um processo onde a temperatura do seu sistema é muito acima da temperatura de ebulição da sua substância. Por exemplo, vamos falar de porcaria. Quem nunca pegou o ferro da sua mãe, no momento que ela estava passando a roupa, a sua mãe foi ao banheiro, você pegou o ferro, olhou para o ferro e... quando... Vai falar que tu nunca fez isso, rapaz. Foi lá e jogou algumas gotículas de cuspe. Porcaria, concordo. Eu já fiz? Não. Mentira, já fiz. Conta pra ninguém. E aí você vai lá e joga gotículas de cuspe, né? Melhor. Né? Naquele ferro quente. No momento que as suas gotículas de cuspe batem na chapa de ferro, automaticamente elas passam para o estado gasoso. Em alguns momentos aquela gota nem toca no ferro. Então galera, presta atenção no seguinte, um outro caso. O cara vai lá fazer teu hambúrguer lá nessas fast foods que vocês conhecem, sem dizer nomes. O cara vai lá, aquela chapa quente, fervendo, aquele negócio todo, calor, o cara naturalmente sua, né? E aí o cara tem o objetivo de pegar aquele hambúrguer que está no final da chapa. O que o cara faz? Preste atenção. O cara vai pegar com a espátula aquele último hambúrguer. E aí quando ele vai pegar, aquela gotícula escorre, cai no queixo, tá ligado, tá se identificando. Cai no queixo e aí a gotícula vai lá e cai na chapa de hambúrguer, né? Aquela chapa quente e faz aquele barulho clássico que você conhece. Moleque, aquilo ali que dá o tempero, né? Por isso que cada fast food tem um gosto diferente, né? Cada suor tem um gosto diferente. Sacanagem, tô brincando. Presta atenção, galera. Então o grande lance é evaporação, processo lento, processo natural. Ebulição, processo turbulento, atinge a temperatura de ebulição. Calefação, a temperatura muito alta, e aí a gente tem um processo instantâneo acontecendo. Beleza? Então, calefação passa para o estado gasoso instantaneamente. Então, nesse contexto, a gente tem os estados físicos, as suas mudanças e todas as observações que surgem para vocês. Nesse momento, clean, né? Olha para mim, preste atenção em 3, em 2, e 1 e... Tcharam!